A política é a atividade que define os homens em sociedade, mas muita gente quer passar longe desse assunto. Há quem se declare apolítico sem se dar conta de que, mesmo neste caso, a pessoa está tomando uma atitude política, ou seja, delegando a outros o seu próprio destino. Veja na entrevista do professor Wolfgang Leomar. Para muito além das instituições, como partidos e Congresso, a política se faz no dia a dia, ainda que muitos não se deem conta disso. O filósofo e professor Wolfgang Leomar explica o mecanismo que leva a essa apatia. Quando a pessoa se torna integrante de uma manada, ela aceita um comportamento coletivo que é estimulado e ela passa a agir dessa maneira. Então, ela age de determinada forma, ela privilegia determinados assuntos, reproduz certos preconceitos, né? Não se abre para a diferença, né? É a pressão exercida pela sociedade vigente no sentido de evitar qualquer dinamismo, qualquer transformação. A sociedade vigente privilegia a política como uma atividade dentro dos parâmetros estabelecidos, institucionais. É preciso romper com esses parâmetros. Essa que é a grande questão. Sob a pressão do sistema, surgem os cidadãos que se autodenominam, até com certo orgulho, de apolíticos. A pessoa que se diz apolítica, sem perspectivas políticas, ela está se subordinando às formas da política que são hegemônicas naquela situação. Ela se curva ao existente. Para o professor, é preciso que as pessoas se coloquem, discutam, convivam com os contrários. Evitar o confronto de ideias não é um bom caminho. É isso que querem que ocorra, né? Não é à toa que agora estão até tentando evitar a discussão de assuntos políticos nas escolas. Estão tentando calar os debates nas universidades. É um absurdo isso. É isso que eles querem mesmo. É isso que eles querem, né? Eles, eu digo aqui, as forças da ordem estabelecida que beneficiam a desigualdade. Né? É só isso. Né? Tem que ser o contrário, não pode ter medo, tem que discutir, tem que ir para a rua, tem que falar, tem que se apresentar, tem que entrar em contato com os outros, né? Porque nós estamos do lado certo da história. A sociedade brasileira mudou e ela adquiriu a apreensão de que tem direitos e ela precisa se manifestar nessa direção, mostrar a sua insatisfação, mostrar que há uma crise de representação, né? E isso tem que ser mostrado no palco da política, que não é apenas o do Congresso, é a rua. Pelo que eu estou falando, o palco da política é a rua, é a manifestação, é a expressão das vontades discordantes e que querem se constituir em novas forças políticas. É isso que precisa ser feito. O professor fala da apatia, quando a pessoa se torna parte de uma manada, aceita o comportamento coletivo e reproduz preconceitos sem o menor senso crítico. Esther, nesse momento dá para perceber na população brasileira esse tipo de comportamento? Totalmente. Eu não poderia concordar mais com o professor, porque você escuta muita gente falando, eu sou apolítico. Mas o que significa isso? Basicamente significa que você assume que você é um ser passivo, que você é uma marionete em termos de quem te controla, e você está aceitando, enfim, o que ele fala, não mudança, status quo que não te beneficia, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Então, acho que não tem uma frase, para mim, mais terrível que essa frase de religião, política e futebol não se discute. Como não se discute? Se você não discute política, se você não enfrenta, se você, inclusive, não confronta as opiniões dos outros, não vai mudar nada, né? Sim. Você está satisfeito com o Brasil com o qual nós estamos, a desigualdade brasileira, a violência? Se não estamos satisfeitos, tudo bem, né? Mas eu acho que não, né? Então, Sim. se nós temos esse medo, essa falta realmente de vontade de falar, discutir sobre política, aí que não vai mudar nada. Então, política se discute sim, e muito, claro que sim. Agora, essa polarização, PT, PSDB, ou petralhas versus coxinhas,
Isso, o que é que traz de benefício, entre aspas, para a população? Quer dizer, é uma forma, pelo menos, de discutir ou só é prejudicial? É uma forma de discutir, mas eu acho que no longo prazo não é bom. Por quê? Porque o que você tem agora no Brasil é uma polarização de extremos. Basicamente, você tem que ser rotulado. Ou você é coxinha ou você é petralha. Parece que não existe termo meio, né? Parece que não existe realmente uma diferenciação aí entre os dois. E o que você tem muito, eu acho que um certo autoritarismo e uma falta total de debate, de diálogo, que você encontra na rede social, nas ruas, é um silenciamento do outro. As pessoas não estão dispostas a compartilhar ideias, a escutar o outro. Então parece que você tem mais uma coisa mais de inimigo, né? Uma dinâmica mais do inimigo, de você querer aniquilar o inimigo, do que simplesmente um debate político. A pessoa não vê no outro um adversário político, enxerga um inimigo. Isso é muito perigoso, porque nós temos que aprender a dialogar e escutar ideias diferentes e aprender com as ideias diferentes. Muitas pessoas que foram para as ruas com as camisetas amarelas da CBF acreditavam que o problema era a presidenta Dilma Rousseff. Ela foi afastada e tudo mudou, para pior. Por que o Brasil está desse jeito? É só por causa da política? Por que tinha que tirar a Dilma de lá? É ela? Fica a pergunta. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Óbvio que não era ela, né? Eu acho que quando saiu, não sei se vocês lembram a gravação do áudio do Jucá, né? Ele falando que tem que tirar a Dilma para nos salvar da Lava Jato. Para mim, essa gravação deixou tudo muito claro, né? Que basicamente o impeachment foi aquilo que falamos das manobras, daqueles que têm o poder, que se beneficiam justamente dessa paralisia do cidadão. Esse é um exemplo para fazer clássico. o que eles querem. Vamos tirar a Dilma. A gente faz um pouco aqui as nossas manobras justamente para nos salvar, como ele falou no áudio, da sangria da Lava Jato, em nome da luta contra a corrupção. Né? Para mim, isso foi super simbólico, ficou muito claro. Né? Eles fizeram isso justamente com a ajuda e com a legitimidade de tanta gente que foi para as ruas. Eu acho que com um sentimento sincero, talvez muita gente, de pedir realmente o fim da corrupção, utilizando isso justamente para quê? De novo, para seus próprios projetos de poder e para se salvar de uma luta que poderia ser muito legítima, como é a luta contra a corrupção. Né? É verdade. E acho que muita gente agora está em silêncio, quase envergonhada da postura que tomou e resultou no que resultou. Sem dúvida. Para ter participação política é preciso estar afiliado a um partido? A dúvida de uma dona de casa caminha nesse sentido. Eu gostaria de saber qual a diferença entre política e política partidária. Essa é a minha grande dúvida. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Né? A política é muito maior do que a política partidária. Você pode perfeitamente fazer política sem estar filiado a partido nenhum. Imagina, claro. Fazer política é ir a uma manifestação pedindo, por exemplo, enfim, as manifestações das escolas, dos secundaristas, pedindo, por exemplo, melhorias no seu bairro. Você não tem que ir na Paulista, numa grande manifestação. Você pode organizar seu bairro, por exemplo, a cidadania do seu bairro, para pedir melhoras para a prefeitura, para a subprefeitura, por exemplo. Então, eu acho que nós, como cidadãos, devemos encontrar também novas formas de fazer política, desde a ocupação de escolas, até a ocupação da rua, até a ocupação do bairro. E temos que ter, enfim, temos que inovar também, temos que ter originalidade, né, para ver como nós podemos também fazer e trazer novas formas de política. No primeiro bloco, nós vimos algumas dicas para quem quer começar a entender de política. Entre elas, saber como funciona o governo do seu país, quais os seus direitos de cidadão e, principalmente, não confiar numa única fonte de informação. Acompanhe outros itens do Passo a Passo. Pergunte a alguém em quem você confia sobre assuntos que você não entende. Analise os antecedentes dos políticos e as causas que eles defendem. Cobre do político depois da eleição a fidelidade ao programa que defendeu para ser eleito. Busque mais informações sobre a política em todo o mundo e não apenas a do seu país. Ampliar horizontes ajuda no entendimento da política. Nunca se esqueça de que não participar significa deixar que outro decida por você. O momento político que a gente está vivendo, conturbado, você acha que de alguma forma tem um valor didático, assim, pode despertar no cidadão brasileiro a vontade de entender um pouco mais de política? Eu acho que nós podemos, sim, sem dúvida, aprender de todos os processos que estão acontecendo. E aprender, eu acho que é o mais importante, aprender a nos informarmos de política, aprender a escutar, a dialogar. Porque todo mundo critica a informação da imprensa clássica, né? Dos grandes meios de comunicação. Tudo bem, todo mundo critica, então vamos buscar outras fontes, vamos pesquisar por outras fontes, vamos nos informar pela imprensa alternativa, por exemplo, né? Então acho que nós podemos sim sacar algumas lições, porque dessa frustração geral
nós devemos começar a construir alguma coisa, porque se não começamos a construir alguma coisa na democracia, a consolidar a democracia, tem alternativas por aí autoritárias, antidemocráticas, muito perigosas que podem ganhar muito terreno, viu? Esther, muito obrigada pela sua presença. Foi Obrigada muito a bacana. vocês. Obrigada. Para acompanhar toda a programação da TVT, rever o nosso programa ou anotar alguma dica, basta acessar o nosso endereço na internet, tvt.org.br. Para o professor Wolfgang Leomar, o palco da política é a rua e a pior coisa que pode nos acontecer hoje é não resistir. Ele entende que fazer política é atuar na construção de um processo, não acontece de uma hora para outra. É como uma utopia que todos devemos perseguir. Sobre isso, o escritor uruguaio Eduardo Galeano diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!